novo, Bianca Guerca aqui na área mais uma vez. Eu sei que eu tô sumida, mas eu prometo que eu vou me redimir daqui pra frente. A gente vai ter encontros marcados com mais frequência, então não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo, de fazer a tua inscrição aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E bora que o assunto hoje vai ser muito legal, vai ser como que a gente deve fazer para focar no lado bom das coisas e como foi que eu aprendi isso e como que eu tenho aplicado isso na minha vida. Bom, para poder explicar para vocês, eu vou voltar um pouquinho, contar um pouco de uma história que eu vivi aí. Foi uma amiga que me deu um start, assim, que me deu... Sabe quando a gente fica procurando, às vezes, algum hackzinho, alguma dica que virou a chave? Então, eu tive essa virada de chave com algo que uma amiga me disse totalmente despretensiosamente numa conversa totalmente despretensiosa também. Pra quem não sabe, eu sou um pouquinho ativa lá no meu Instagram e uma amiga começou um negócio há uns 2 anos atrás, mais ou menos, de orgânicos aqui em Curitiba. Pra quem não sabe, eu moro em Curitiba. E aí eu falei pra ela, amiga, eu posso te ajudar a tentar cuidar do Insta, né? Eu gosto de mexer com essas coisas, tava estudando um pouquinho sobre marketing digital e tudo mais. E ela falou, beleza, então vamos. E aí eu fiz meio que a parte de social media na época, né? Que eu não sabia que tinha esse nome, eu acho que há uns 3 anos atrás nem tinha direito esse nome. E eu comecei então a fazer uma rotina de posts ali pra ela no Instagram dos orgânicos dela. E aí toda semana a gente conversava pra ver sobre qual assunto que a gente ia tratar, né? Então, às vezes ela falava sobre época de cada fruta, de cada alimento, como que cuida da terra, como que planta, como que cultiva, os benefícios disso, os benefícios daquilo. É difícil, né? Pra quem cuida do Instagram sabe que é complicado você ter ideias de posts sempre, assim, toda semana. No caso ali eram 3 posts por semana, então diversificar o assunto era bem complicado. E aí eu falei pra ela, amiga, o que você acha da gente falar dos malefícios de comer, por exemplo, o morango, que é um dos alimentos que mais tem agrotóxicos? E ela falou, então, amiga, e ela é super tranquila, ela é uma amiga bem calma, assim, que eu tenho. Ela falou, então, amiga, eu sempre prefiro focar no lado bom do que ficar falando do lado ruim. Eu prefiro que a gente nunca fale sobre os malefícios de comer o alimento tradicional lá, cultivado com agrotóxicos, com um monte de venenos. Eu quero que a gente deixe eles de lado e fale bem do orgânico. Ou seja, não vamos falar ruim do que é ruim, vamos falar bem do que é bom. E aí fez um boom na minha cabeça. E aí eu consigo hoje em dia aplicar isso em tudo na vida. Em todas as situações eu procuro enxergar o lado positivo daquilo para que eu possa focar no lado positivo e deixar de lado o negativo, porque o lado negativo ele já é negativo por si só, ele já tem um foco ruim, então eu não preciso desfocar, tirar o meu foco de algo que é bom e focar toda a minha energia e a minha atenção naquilo que é ruim. É muito melhor que eu foque no que é bom do que no que é ruim. Vocês conseguem perceber? E assim, foi um dia, uma frase muito importante. A gente tava conversando, nem era pessoalmente, a gente tava conversando pelo WhatsApp. E aquilo fez, assim, uma mudança de chave na minha cabeça incrível. E aí um exemplo que eu posso dar pra vocês aqui é, por exemplo, nós vivemos aí um período, né, últimos 3 anos, que eu não sei se o YouTube tem algum problema em eu falar isso, mas foi a e aí a gente dá um espacinho e fala demia, que trouxe muita coisa ruim, né? Várias pessoas, infelizmente, faleceram. Eu mesma perdi a minha avó materna. Mas hoje eu consigo olhar pra trás e ver esse período. Claro, eu não deixo de olhar o lado ruim disso, porque eu acho que seria ingenuidade acreditar que tudo é só mil maravilhas, só um mar cor-de-rosa. Não, a gente tem que ter ciência das coisas ruins que acontecem. Mas eu consigo olhar e ver como um lado positivo, pois, por exemplo, foi o período em que a gente teve que se desdobrar, que o meu marido é personal trainer, eu já contei pra vocês, a gente teve que se desdobrar, começar a trabalhar com a internet, o que transformou a nossa vida, assim, melhorou muito a nossa vida, melhorou a nossa forma de trabalhar, melhorou o nosso relacionamento. Então, hoje em dia, a gente tem uma prospecção do futuro muito maior, a gente tem mais garra de correr atrás das coisas, porque a gente realmente teve acesso a esse mundo de trabalhar com a internet e foi transformador para nós dois, algo que talvez não teria acontecido
se a pandemia não tivesse acontecido, né? Talvez se a pandemia tivesse acontecido, a gente estaria trabalhando do mesmo jeito. E não tem nada de errado com o jeito que a gente trabalhava. Só que hoje a gente consegue ver esse trabalho na internet realmente como algo transformador na nossa vida. Nós temos hoje uma turma de treinos online, onde a gente tem treino toda segunda, quarta e sexta. Essa turma não existiria se não tivesse acontecido a pandemia, porque as pessoas se interessaram a treinar de forma online. Depois disso, né? O trabalho home office também veio depois disso. Então é claro que teve por exemplo, bancos deixaram mais funcionais as coisas, mais ágeis as coisas, essas burocracias que a gente precisa resolver, por exemplo, em cartório, em banco. Hoje em dia se resolve com um pouco mais de facilidade, porque a pandemia obrigou a que isso acontecesse. Então eu poderia olhar a pandemia e ficar só focando no lado ruim. Não, mas eu perdi aquela pessoa especial e tal, não sei o quê. Só que aonde isso me levaria? O que de bom isso traria pra mim? Né? Eu ficar debruçada me lamentando sobre algo de ruim que aconteceu. Não é muito melhor que eu olhe para o que de bom aconteceu e ver o que mais de bom eu posso tirar dali? Porque algo que é bom pode me render mais coisas boas. Agora, algo que é ruim vai me trazer uma coisa boa, que é um aprendizado, mas eu não posso mudar aquilo. Eu não posso tirar nada mais de bom dali se eu ficar focada no ruim. Agora, no bom, sempre que a gente foca em algo bom, a gente consegue fazer com que aquilo se desdobre, a gente consegue fazer com que aquilo floresça. Então é isso que essa mensagem que eu queria trazer aqui hoje pra vocês. E aí hoje, então, eu queria te convidar a procurar aí no que você tá fazendo, no que você tá vivendo, até nas situações ruins que acontecem no teu dia, que você foque em encontrar coisas boas nisso, né? E aí eu vou te dar um exemplo. Faz muito pouco tempo que eu e meu marido, nós temos um carro, né? A gente comprou um carro. Hoje eu tô falando aqui com vocês em junho de 2023 e nós compramos o carro em dezembro, praticamente em janeiro, porque foi 2 dias antes do Natal de 2022. E nem um mês depois que a gente pegou o carro, eu já estava um pouquinho mais soltinha, dirigindo, achando que eu tava super assim, nossa, boleia, né? Vou voar agora aqui, dirigindo horrores. E aí, entrando dentro de casa, eu raspei o carro no muro. E foi uma decepção tão forte, foi um negócio tão ruim que veio assim dentro de mim. E me deu uma vontade de chorar, uma vontade de explodir, aquele sentimento ruim me invadindo. Eu parei, respirei e comecei a analisar. Tá, eu estou dentro de casa, o portão está fechado, eu não machuquei ninguém. Eu sabia que as chances de acontecer isso para uma pessoa, imagina, eu tirei a minha carteira com 18 anos e nunca mais dirigi. Hoje eu tenho 30 anos. Eu fiquei 12 anos sem dirigir um carro. As chances de acontecer algo eram muito grandes e aconteceu. E eu não consigo voltar atrás. Eu acho que às vezes a gente fica ali travado pensando, cara, mas se eu pudesse voltar um minutinho atrás, só um minutinho atrás, não tem como voltar atrás. O que eu levo disso? A partir daquele momento eu baixei a minha bola. Você não sabe dirigir tão bem quanto você pensa. Respirei fundo, fui lá, limpei o carro, vi que o prejuízo era menor do que parecia, porque o muro branco riscou o carro, pintou muito o carro, e na verdade quando eu lavei era um pouco menos. Eu tenho seguro, tá tudo certo. Então eu tentei focar pro lado positivo que foi. Eu baixei minha bola na hora de dirigir, eu parei de ser tão, eu já tô voando aqui, né, já tô dirigindo super bem. Eu comecei a prestar mais atenção nas coisas, eu não fiquei mais tão desesperada. Eu lembro que nesse dia eu entrei correndo pra dentro de casa porque tinha visto uma pessoa estranha na rua. Então eu decidi que das próximas vezes que eu ver alguma pessoa estranha na rua, ao invés de eu tentar entrar correndo pra casa, eu dou mais uma volta na quadra. Então, focar no que de bom eu posso tirar disso. Mas bom mesmo seria não ter batido. Sim, mas aconteceu, eu não consigo voltar atrás. E não adianta eu me abraçar aqui em posição fetal, deitar na cama e ficar chorando sobre o erro que eu cometi. Eu tenho que respirar fundo e buscar o aprendizado. Sem precisar sofrer mais do que eu já sofri. Sem precisar chorar, me espernear. E alguns meses depois, até uma pessoa que me acompanha lá no Instagram, ela veio falar comigo. Ela falou, porque eu compartilhei isso, essa raspada que eu dei no carro, de forma bem humorada lá nos meus stories. E aí uma pessoa veio falar comigo alguns meses depois. Ela falou, cara, aconteceu comigo hoje. Eu lembrei de você por causa daqueles stories que você fez.
E eu não tô conseguindo seguir. Eu só consigo pensar nisso. Eu não tô conseguindo fazer mais nada. Eu estou travada. Ela tinha batido o carro numa... Acho que ela foi estacionar, eu não lembro. E ela não tava conseguindo fazer as coisas da vida dela, assim. Não tava conseguindo trabalhar. Não tava conseguindo cozinhar. Porque ela ficou só presa naquilo. Então, qual é a vantagem disso? Não tem vantagem, né? Eu saí daquela situação com a sensação de aprendi, vou prestar mais atenção, tanto é que nunca mais aconteceu nada. E ela poderia ter saído também com essa sensação de não, eu aprendi, eu preciso ter mais atenção e tal, sem ter se judiado tanto, se maltratado tanto por dentro. Então a ideia aqui é incentivar vocês a, quando tiver a oportunidade de ver o lado ruim, dá uma olhadinha no lado bom. Será que não é melhor dar uma focada no lado bom? Então, hoje em dia eu vejo muito, depois que eu aprendi isso, eu vejo muitas pessoas assim que falam coisas ruins e enxergam coisas ruins e externalizam que estão enxergando coisas ruins de forma desnecessária. Às vezes, por exemplo, se você não gosta de uma pessoa, é mais fácil você não falar dela do que falar mal dela. Se você não gostou de tal situação, é melhor você se retirar, tentar evitar ao máximo que aquela situação aconteça, do que ficar evidenciando o que de ruim aconteceu. Se algo ruim, por exemplo, aconteceu no seu relacionamento, você pode deixar claro que aquilo ali foi ruim pra você, mas focar em dizer como seria o ideal, como seria bom, como você se sentiria melhor se tivesse acontecido de outra forma. E aí falar sobre essa outra forma, ao invés de ficar martelando o que de ruim aconteceu. Isso aqui em casa a gente chama de seguir o baile. Segue o baile! Vamos falar de coisa boa, entendeu? Vamos falar de TechPix, mentira. Nossa, isso é muito antigo, meu Deus, eu tô entregando a minha idade aqui. Claro que tem coisas que acontecem e coisas que a gente é obrigado a viver que a gente realmente não gosta. Por exemplo, eu sou aqui de Curitiba. E quando tá um dia frio, que nem hoje, que, por exemplo, fez aí uma média de 8, 10 graus, e tá esse sol lindo que invade o meu rosto, tudo bem. O problema é quando está sol, frio e chuva. Aí eu me retraio e aí eu apareço muito lá nos meus stories e eu percebi que antes, né, de começar a aplicar isso na minha vida, eu aparecia muito falando que ai, que esse tempo tá uma porcaria, porque não para de chover, porque eu fico mal-humorada, porque eu não quero fazer nada, porque não dá vontade disso, não dá vontade daquilo. Pra quê? O que eu ganho? Eu não gosto de acompanhar uma pessoa que tá só reclamando, só reclamando, só reclamando. Então por que que eu estava me tornando essa pessoa? Então tem dias que eu me sinto assim, quando tá esse tempo, esse trio, que é sol, chuva e frio? Tem. E aí o que que eu faço? Me retraio. Vou fazer mais uma parte aqui por trás das câmeras, mais burocrática, resolver as coisas do Diogo, atualizar os pagamentos, pagar as contas, ver coisas que precisa comprar, sabe? E não fica aparecendo tanto. Porque eu sei que eu fico um pouco mais retraída. Então vou focar em outras coisas que eu sou boa de fazer também e que eu preciso despender o meu tempo ali, já que eu não tô aproveitando ele pra aparecer nos stories. Então, pra finalizar, lembra sempre da dica do morango. Ao invés de falar como o mercado adiciona agrotóxico no morango, vamos falar sobre como o morango orgânico é saudável, é gostoso e é bem mais saboroso. Se você ainda não teve a oportunidade de provar um morango orgânico, experimenta, porque o sabor dele fica muito mais gostoso, muito mais forte, muito melhor. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você aplique aí a dica de ver o lado sempre positivo das coisas, das pessoas, das situações, das conversas, de tudo que acontece na sua vida. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!